Nereu de Oliveira Ramos foi o 20º presidente do Brasil e governou o país entre novembro de 1955 e janeiro de 1956. Seu mandato foi curto, mas aconteceu em um dos momentos mais delicados da história republicana brasileira. Embora tenha permanecido pouco tempo no cargo, Nereu Ramos teve uma missão decisiva: garantir a estabilidade política do país e assegurar a posse de Juscelino Kubitschek após uma grave crise institucional. Até hoje, ele permanece como o único catarinense a ocupar a presidência da República. Nereu Ramos nasceu em 3 de setembro de 1888, na cidade de Lages, em Santa Catarina, ainda durante o período do Império do Brasil. Seu pai, Vidal Ramos, também teve grande influência política e chegou a governar Santa Catarina entre 1910 e 1914. Formou-se em Direito pela tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, em 1909. Ainda jovem, iniciou sua atuação política em Santa Catarina, sendo eleito deputado estadual e posteriormente deputado federal. Também participou da fundação da Faculdade de Direito de Santa Catarina e atuou como professor e jornalista. Durante a década de 1930, sua carreira ganhou projeção nacional. Em 1930 foi eleito deputado federal, mas perdeu o mandato com o fechamento do Congresso após a Revolução de 1930. Apesar disso, continuou influente na política catarinense. Em 1933 participou da Assembleia Constituinte e ajudou na elaboração da Constituição de 1934. Em 1935 foi eleito governador de Santa Catarina. 2 anos depois, com a implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas, passou a exercer o cargo de interventor federal, permanecendo à frente do Estado até 1945. Esse longo período consolidou sua posição como uma das figuras políticas mais importantes de Santa Catarina. Com a redemocratização de 1945, Nereu Ramos participou da Assembleia Constituinte de 1946 e foi escolhido pelo Congresso Nacional para ocupar a vice-presidência da República. Na época, a Constituição havia acabado de criar oficialmente o cargo de vice-presidente, e a escolha foi feita pelos próprios constituintes. Como vice-presidente, também exerceu a presidência do Senado Federal. Nos anos seguintes, continuou acumulando cargos importantes. Foi senador, deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados entre 1951 e 1955. Em seguida retornou ao Senado, tornando-se vice-presidente da Casa. Essa posição seria fundamental para os acontecimentos que mudariam sua trajetória política. O contexto político do Brasil em 1955 era extremamente instável. O país ainda enfrentava as consequências da crise provocada pelo suicídio de Getúlio Vargas, ocorrido em agosto de 1954. Café Filho havia assumido a presidência, mas a tensão política continuava elevada. Nas eleições de 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente e João Goulart vice-presidente. No entanto, parte da oposição, especialmente setores ligados à UDN e grupos militares, passou a questionar o resultado das eleições. Alegava-se que Juscelino não havia obtido maioria absoluta dos votos, embora a Constituição não exigisse isso. A crise se agravou quando Café Filho se afastou da presidência por motivos de saúde. Carlos Luz, então presidente da Câmara dos Deputados, assumiu o governo, mas rapidamente foi acusado de apoiar articulações para impedir a posse dos candidatos eleitos. Diante desse cenário, ocorreu o chamado Movimento de 11 de Novembro, liderado pelo ministro da Guerra, General Henrique Teixeira Lott. O objetivo era garantir a legalidade constitucional e assegurar a posse de Juscelino Kubitschek. Com a deposição de Carlos Luz, Nereu Ramos, que era vice-presidente do Senado Federal, tornou-se o próximo nome na linha sucessória e assumiu a presidência da República em 11 de novembro de 1955. Sua posse ocorreu sem grandes cerimônias, refletindo o clima de crise vivido pelo país naquele momento. Seu governo teve caráter essencialmente transitório. Nereu Ramos assumiu com uma missão muito específica: manter a ordem institucional até a posse dos eleitos. Para isso, governou sob estado de sítio e tomou medidas voltadas à contenção das tensões políticas e militares que ameaçavam a estabilidade do país. Ao longo de pouco mais de 2 meses, procurou evitar novos conflitos e garantir o funcionamento das instituições. Sua atuação foi marcada muito mais pela administração da crise do que pela implementação de grandes projetos de governo. Graças à estabilização promovida nesse período, Juscelino Kubitschek e João Goulart conseguiram tomar posse normalmente em 31 de janeiro de 1956. Com isso, Nereu Ramos cumpriu o principal objetivo de seu governo: assegurar a continuidade democrática em um momento de grande instabilidade. Após deixar a presidência, Nereu Ramos foi convidado por Juscelino Kubitschek para assumir o Ministério da Justiça. Permaneceu algum tempo no cargo e depois retornou ao Senado Federal. Sua trajetória, porém, foi interrompida de forma trágica. Em 16 de junho de 1958, Nereu Ramos morreu em um acidente aéreo próximo a Curitiba,
quando o avião da Companhia Cruzeiro do Sul em que viajava caiu durante uma tentativa de pouso. O acidente matou 18 pessoas e causou grande comoção nacional. O governo de Nereu Ramos costuma receber pouca atenção quando comparado a outros presidentes da República. No entanto, seu papel foi fundamental para a manutenção da ordem constitucional brasileira. Em um período marcado por disputas políticas, ameaças de ruptura institucional e forte tensão militar, sua atuação ajudou a garantir a posse do presidente eleito e a continuidade do regime democrático. Por isso, embora tenha governado por apenas 2 meses e 20 dias, Nereu Ramos entrou para a história como o presidente que conduziu o Brasil durante uma das mais importantes transições políticas do século XX.